Olá, estamos de volta. Eu gostaria de resolver a questão do menu dinâmico, né, que nós já citamos isso, né, lá na introdução do nosso curso, que o nosso menu não ia ser fixo, que ia ser dinâmico, porque os médicos iriam aparecer nos itens aqui do menu e a gente clicando neles iria acessar a agenda. Então, como a gente já fez aqui a rotina de geração, né, dos eventos, para a gente ver isso na agenda, a gente já teria que ver, claro que a gente teria que criar, no caso, a aplicação calendário, mas a gente precisaria também já de estar aí com essa questão aí do menu resolvido, né, para que os médicos apareçam aqui e que a gente possa passar, né, digamos, o médico como parâmetro para aplicação calendário. Tá? Então eu já vou resolver isso de uma vez. Nós vamos aqui nos modos segurança, vamos criar um novo perfil aqui. Nós vamos, né, o script case, né, ele tem diversos níveis de segurança. Nós vamos fazer o mais simples, que é só para o usuário. Aqui é porque ele já identificou, né, que já tem uma tabela aqui, mas a gente não vai apagar, deixa ele. A gente já tinha aqui, no caso, tabela, ó, aqui tem os campos, ele põe uma correspondência aqui, né, com cada campo. Vamos prosseguir. Aqui eu vou marcar aqui para ele poder criar com a senha encriptada. Vou mandar seguir. Ok, eu vou deixar ele criar aqui como admin mesmo. Admin. Ele vai criar o modo de segurança para mim, controlando só para o usuário, sem precisar de controlar a aplicação nem nada. Uma aplicação simples e a gente vai controlar tudo dinamicamente, mas a gente já vai aproveitar aqui, né, porque ele já cria para nós aqui toda essa parte aqui de segurança. Nós vamos entrar aqui no modo de login, a tela de login aqui. Vamos conferir alguns eventos aqui. Veja que ele já criou aqui, né, o usuário admin para nós aqui, ó. Tá encriptado, como você pode ver, e manteve aqui o nosso campo aqui, que é um campo a mais que geralmente não tem no caso tabela do modo de segurança. Aqui é um campo, todos esses campos aqui são comuns ao modo de segurança. Então esse campo aqui a gente criou ele para a gente poder trabalhar. Nós fazemos o nosso controle aí de 2 níveis de perfis, que a gente já até explicou isso aí mais no início do curso. Aí nós vamos fazer algumas adaptações aqui no código gerado. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse campo aqui de perfil de usuário que a gente criou, acrescentar ele aqui no select, e vamos acrescentar aqui uma variável, acrescentar aqui a variável global, né? Então, mais uma variável global aqui para saber qual que é o perfil. Lembra que a gente ia usar 5 ou 10? A gente já, no caso, comentou isso aqui mais atrás. Vou acrescentar aqui para ele também, né, limpar essa variável aqui global, né, nova que eu no caso criei juntamente com essas outras duas aqui. E agora, para a gente controlar os menus, criar ele dinamicamente, nós vamos usar esse evento aqui, onload, para a gente criar os menus dinamicamente.
Você vê que o modo de segurança também ele já criou a aplicação menu, né? Eu não precisei de criar, só que nós queremos controlar, né, dinamicamente, e aí nós vamos mostrar aqui o que a gente faz para isso. A primeira coisa que eu vou fazer, a nossa tabela menu ela está vazia, como vocês podem ver aqui, ó, está vazia, e nós vamos criar, eu peguei do outro projeto meu, que eu parti, né, de modelo, para a gente fazer o nosso, que eu falei que era baseado num caso de uso, e vou criar os itens de, no caso, menu, já dando um insert aqui para nós. Então vamos executar. Ele rodou aqui, ele vai criar, né, 16 linhas aqui na nossa tabela. Olha que bacana, que a gente já ganha tempo. Então aqui dá para ver a estrutura legal aqui do menu, ó. Os itens que estão no primeiro nível, tabelas, cadastros, calendários, agendas médicas e segurança. Aí embaixo de tabelas a gente tem tipo de atendimento, especialidade, e aqui você vê aqui, ó, pelo parent, ó, parent 1. O pai desses itens aqui é o 1. Quem que é o 1? Tabela. Então aqui os filhos, né, os submenus de tabelas. Aqui nós temos aqui também outros submenus aqui, ó, de calendário, olha lá, onde o pai é 8, temos os submenus, e aí vai, certo? E aí, aqui a gente tem o nome da aplicação aqui no script case. Quase todos aqui, quase todas as aplicações aqui, elas já estão criadas, né? A gente não criou ainda essa aqui, que nós vamos criar ainda, mas aí a gente vai criar com esse nome, e temos mais uma aqui, se eu não me engano, essa aqui, essa no caso consulta aqui, tá? Aqui é usado para a gente fazer a ordenação, e aqui a gente define aqui, ó, lembra que a gente explicou o perfil 5 e 10, qual que era, no caso a ideia, ó, quem é 10 tem um nível mais alto. Então, os perfis que forem 10 só poderão ser vistos pelos usuários que têm perfil 10. Certo? Os que têm perfil 5, quem tem o usuário que tem perfil 10 vai enxergar essas opções, mas os que têm perfil 5 só vão enxergar essas opções aqui, ó, do 5. Certo? Por quê? É aquele caso que eu já tinha falado. A secretária ela não tem necessidade de ficar acessando o sistema inteiro. Tá? Claro que vocês vão aí pegar vai ter que ter um usuário, né, que vai poder ser esse nível 10 aqui, para ele poder dar manutenção aqui, nos médicos e tudo. Mas geralmente quem vai só marcar a consulta vai ficar só acessando a agenda e no caso marcando mesmo. Então, olha que bacana, vamos aqui pegar esse SQL aqui para vocês entenderem. A gente usa um union aqui, né? Então, o union quer dizer, a gente tem um select aqui, nós vamos rodar ele aqui separado e vamos rodar esse aqui também, para que vocês possam entender. Nós vamos aqui pegar, colar ela aqui, ó. Vamos aqui pegar um usuário que esteja logado em que o perfil dele é o 10. Veja que esta variável aqui é aquela variável global que a gente acabou de acrescentar lá no login. Perfeito? Então, na hora que o usuário logar, nós vamos saber se ele é nível 5 ou 10, por exemplo. Então, vamos aqui, no caso, colocar 10, só para a gente poder ver. Aqui, ó. Ele vai pegar todos os menus menor ou igual ao perfil 10. Então, ele está pegando todos esses itens aqui, ó. Ou seja, é o sistema aqui inteiro, faltando aqui o que só? Os médicos. Os médicos vão aparecer nessas opções aqui, olha só que interessante. Ó.
dar só esse pedaço lá. Você tem um médico, o link vai ser todo mundo apontando para o calendário evento, que nós vamos criar, vai ser uma aplicação calendário, certo? E aqui nesse parâmetro a gente está passando o ID do médico. Então nós vamos passar como parâmetro, então na hora que a pessoa clicar num médico desse aqui, vai chamar a aplicação calendário evento, que nós vamos criar, passando como parâmetro o ID do médico. Então a Maria aqui, o ID médico dela é 2, essa aqui é 3, aqui esse Paulo aqui é 4, perfeito? E aí se a gente rodar tudo, ó, olha para você ver que legal, ele junta tudo. Então a gente tem as opções de menu, né, que seriam, digamos assim, fixas, né? E com o Union aqui, a gente tem a outra parte, que é a parte aqui dos médicos, ó. E elas são, aqui ó, quem que é o parent dela? É o 11. Ó, o 11 aqui, ó, agenda médica. Então, debaixo de agenda médica, nós vamos ter aqui os médicos. Perfeito? Chamando o calendário e passando como parâmetro o ID do médico. Olha que interessante. Vamos ver isso lá no código agora. Primeira coisa que a gente faz aqui no onload, que é o evento, né? Na hora que está carregando, no caso menu, ele vai dar um reset aqui no caso menu. Isso aí quer dizer que nós estamos montando o menu dinamicamente. Qual menu? Ele está passando aqui, ó, tri-menu. Então a gente tem que trocar aqui, na verdade é o app menu. Trocar aqui. Tá vendo? Tem que passar como parâmetro aqui a aplicação de menu. Então a gente está aqui, a gente está preparando para a gente passar aqui, ó. A gente tem aqui essa macro aqui, ó. App menu create tem um reset, ó. Essa macro limpa o array para a montagem dinâmica de um menu, ou seja, não importa qual que é o menu que tem aqui, ó. Aqui ele já tem os itens aqui, ó, que na hora que criou o modo de segurança, ele tem esses itens aqui, que são os itens do modo de segurança. Os outros itens a gente não precisa inserir, porque nós vamos inseri-los dinamicamente, né? Ele dá uma limpada nesses itens aqui, com aquele comando reset, né? Vamos aqui, voltar nele aqui. E aqui ele vai criar o menu novamente. A gente montou esse select que a gente já mostrou para vocês. E aqui ele vai fazer um loop no resultado aqui do nosso select. Ele vai fazer o loop, então ele vai criar cada item. Então como é que a gente vai, no caso, pegar o item? Ó? Item, quem que é o array menu 0? Ó, é o ID. Ou seja, ele está no caso pegando esse ID aqui. Então vai ser item 11, item 17, item 14, para ele poder montar cada item aqui. Ele precisa de guardar isso no caso variável, que é o nome do item que nós vamos dar para ele internamente no script case, que nós vamos usar isso aqui para a gente poder chamar essa macro sc app menu add item, para adicionar cada item. Então a gente faz o seguinte, ó, se o segundo campo aqui for 0, quem que é o segundo campo? É o parent, ó. Se for 0, é porque ele não tem pai, é porque a gente está, no caso, criando esses itens aqui, ó. Olha lá, que são os itens pais, né, dos outros itens aqui. Então eles não têm parent, então a gente põe até um if null aqui, ó. Se não tiver preenchido aqui o parent, ele vai jogar 0, por isso que eu testo se ali se é 0. Então, o que acontece? A gente tem esse campo aqui que é o pai, porque aqui na nossa macro sc app add item aqui,
A gente está adicionando um item ao, no caso, menu. Então, o que acontece? Quais são os parâmetros que a gente passa para essa macro aqui? Vamos analisar. Olha lá. O nome do item que a gente está criando, a gente já montou dinamicamente aqui, certo? Aqui nessa variável vai ser item underscore e a gente está aproveitando o ID do item. Então vai ficar item 5, item 8, item 11 e aí vai. Então a gente precisa desse ID aqui do pai, por quê? Olha lá. Então a gente passa o nome do item, o ID do item. Vamos lá. Aqui é em qual menu que a gente está criando. Em seguida, o ID do item que a gente montou aqui. Qual que é o parent? Se ele não tem pai, se o item ele não tem pai, ó, ele vai estar vazio. Se ele tem pai, nós vamos estar informando aqui, porque no próprio select aqui, ele já devolve aqui para a gente quem que é o pai dele. Ó. A gente aproveita esse cara aqui. E aí os próximos parâmetros são o nome que vai aparecer no item do, no caso, menu, né, que a gente pega do description aqui, ó, tá vendo? E o link, né, o link, que é para qual aplicação que está apontando, e nesse caso aqui, ó, se ele tem, ó, para saber se ele tem parâmetro aqui, ó, o item 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. No caso aqui, ó, para você ver, quando os itens de menu são os médicos, aí esse campo aqui, parâmetro, ele vai ter o ID do médico, senão vai estar vazio. Então, por isso que a gente faz esse teste aqui. Se o parâmetro está vazio, é porque o item de, no caso, menu, não é o médico. Não são esses itens aqui, ó, onde tem os médicos. Porque se tiver o parâmetro, olha lá, é o próprio ID do médico. Se não tem o campo parâmetro, é porque são os outros itens do menu. E esse próximo parâmetro aqui, ó, é o parâmetro que a gente passaria para a aplicação que a gente está chamando aqui. Ó. Certo? Que no caso a gente vai estar passando qual, no caso, parâmetro? A gente está passando o parâmetro var médico, vai receber aqui no caso o ID do médico, que a gente nem precisa dessa variável aqui, ó. Eu tinha até criado um atributo lá na outra aplicação que eu tinha feito, mas não há essa necessidade. A gente pode pôr ele direto aqui, ó. Então, a nossa aplicação calendário lá vai ter essa variável global aqui que vai estar recebendo o ID do médico aqui, né, que vai ser o parâmetro. Então, a grande diferença aqui, ó, a gente passa os mesmos parâmetros, sendo que aqui, quando o item for um médico, né, que vai acessar, no caso calendário, a gente tem que passar qual que é o ID do médico. A variável global que vai estar dentro do, no caso, calendário, né? Quando a gente criar a aplicação calendário, a gente tem que criar, né, essa variável global lá dentro. Tá? E aqui, por último, o que a gente faz? A gente põe um item sair aqui. Então a gente criou, tem que acertar aqui o nome da aplicação, porque está app menu, né? Trocar aqui. Acertar aqui para ficar certinho. Aqui também. E vamos fazer o seguinte, vamos gerar esse código aqui para a gente testar. Vamos executar agora aqui.
perfil a gente tem aqui, porque a gente criou uma variável aqui, ó, a gente tem que falar que ela é de saída. A gente está recuperando aquele campo, o SR perfil aqui, ó, tem que ir lá em variáveis globais. Nós vamos falar que ele é um parâmetro de saída, senão o script case vai ficar achando que a gente tem que receber esse, no caso, parâmetro. A gente não vai receber, a gente vai repassar ele para frente. Pronto. Não apareceu item nenhum no menu por uma razão simples, a gente não tinha preenchido aqui esse campo aqui, perfil, ele estava nulo. Eu preenchi com 10 aqui, perfil 10. Agora vai aparecer certinho, eu só quero configurar mais uma coisa aqui, para que ele possa utilizar abas. Aqui, barra de rolagem. Vou colocar aqui onde é que está a parte de abas, ó. Abrir item abas. Tá. Pô, esse item aqui um pouquinho maior aqui, essa largura aqui, eu vou passar para 300. Usar esse expandir e fechar é bem bacana também, porque ele deixa esconder os itens de menu. Os itens apareceram todos aqui. Como eu marquei lá para ele aparecer em abas, né? Aqui, ó, essa opção aqui, ó, abrir em abas, eu acho que fica bem bacana. Então ele vai abrir nas abas aqui, ó, especialidade, horários. Esse montagem menu ele não vai abrir porque a gente não fez ainda, certo? Mas esses três aqui, ó, chamou certinho. Cadastro aqui, ó, cadastro aqui de médicos, perfeito. E ele criou isso dinamicamente. Aqui, lógico, nós vamos criar, aliás, a geração aqui já tem, ó, a tela de geração. Esse exibir aqui nós vamos fazer ainda. E aqui aparecem as agendas aqui dos médicos, ó. Ou seja, na hora que eu clicar num item desse, ele vai chamar a próxima aplicação, que é a que nós vamos fazer agora, finalmente a nossa aplicação de calendário, e ele vai passar o ID do médico que eu estiver clicando aqui. Ele vai passar como parâmetro para a gente já entrar no calendário filtrando para, no caso, pegar só, né, o que está gerado para aquele médico. Tá? Então é muito importante isso. Parte aqui de segurança, tá vendo? Então ficou bem assim bacana. E nós vamos faltou só aparecer aqui, ó, para ele poder montar o, para esconder os itens de menu aqui. Eu vou habilitar ele para esconder o, no caso, menu, mas que ele já vinha aberto. Desmarcar essa opção aqui. Ele esconde o item na hora que você clica no menu, não é essa a intenção. Eu vou colocar um pouquinho menor aqui, eu vou colocar uns 250. Se eu vier aqui, médicos, aí se eu quiser ganhar mais espaço aqui de tela, eu posso mandar esconder aqui, tá vendo? Bem tranquilo, né?
E aqui eu posso ir abrindo outras abas aqui. Beleza. Bem, vamos então criar a nossa aplicação calendário, a tão esperada aplicação. E aí eu vou pôr o mesmo nome que está aqui, ó, calendário evento. Ele vai ser em cima da nossa tabela evento. Inclusive, ele até, se a gente não tivesse, no caso, tabela evento, né, criada, a gente poderia marcar essa opção, criar, no caso, tabela, que ele ia abrir uma janelinha, né, e aí a gente ia poder criar uma tabela nova. Mas como a gente já tem a nossa, no caso, tabela evento, que a gente montou ela, né, já até com os campos que o script case precisa, então a gente deixou ela aqui já vinculada a, no caso, tabela evento. E aqui é mais fácil a gente mandar criar aqui. Eu acho mais tranquilo mexer nesses campos aqui depois que a gente cria. Então vamos aqui criar de uma vez. E aí a gente tem aqui, né, aqui as configurações específicas do, no caso, calendário. A gente vai tratar aqui algumas propriedades. E aí depois nós vamos ter realmente aqueles campos. A gente tem que fazer aqui a correspondência entre os campos, né, que o script case pede, e os campos da nossa tabela que a gente já tinha ela pronta. Se a gente mandasse criar, como eu mostrei agora há pouco, a nova, no caso, tabela, ele já iria vir com essa correspondência pronta. Como a gente mesmo criou, no caso, tabela, a gente tem que informar para o, no caso, script case, ó, cada campo desse, qual que é o campo correspondente na nossa tabela. Então, ó, o ID é esse campo, título, descrição, data de início, hora de início, data fim, hora fim, categoria a gente criou um aqui também. Estes campos aqui, nós vamos explicar ele um pouquinho para frente, que são os campos importantíssimos para integração com o Google, né? Aqui o cor do evento, período, informações de recorrência. Esse aqui, campo recorrência. Tá? Nós não vamos usar esse campo de recorrência, tá? A gente vai explicar um pouco mais na frente, né, como é que usa esse, no caso, recurso, mas no nosso caso aqui, nós não vamos estar trabalhando com recorrência, tá? Tanto que quando a gente gerou os registros, a gente colocou nesse campo N de novo, certo? Aqui esse período também a gente preencheu com diário, mas não vai fazer qualquer diferença aqui no evento que a gente criou, certo? Então a gente tem que ter essa compatibilidade entre a nossa tabela que a gente cria com a tabela que o script case precisa, né? Com a estrutura de, no caso, tabela que o script case precisa. Mesmo que a gente não use alguns campos na nossa aplicação, é importante a gente, no caso, criar para a gente manter essa compatibilidade aqui com a aplicação, né? Então, basicamente, a gente viu lá que o ID do evento, na hora de criar, né? O título que a gente deixou, né? Vocês viram aí que a gente até gerou ele com uma hora aqui, ó, a hora do evento, né? Data, início e hora de início a gente também gerou aqui, ó, que é quando, no caso, começa o evento, né, o dia. Vamos lá. Olha lá, a data e o horário de início, tá? Essa data final, né,
essa hora final aqui, ela vai poder ser informada, vocês vão ver, na hora que for feita a marcação, digamos, do paciente, que a gente for reservar o horário, né? Aí nós vamos poder alocar, vamos assim dizer, né, vários horários, né? Então, por exemplo, se você tem uma consulta médica, a gente andou criando para alguns médicos aí de 15 em 15 minutos, né? Vamos supor que eu quero gastar meia hora. Então, a gente vai poder colocar aqui na data final, por exemplo. Vamos aqui, no caso, pegar o médico 2 aqui, por exemplo. Aqui a gente está no médico 4. Vamos aqui voltar aqui na tela, fica mais fácil de, no caso, visualizar. Ó, a gente vê aqui nos horários aqui dos médicos, por exemplo. Vamos aqui pegar essa médica aqui. Ó. Imagina que a gente quer marcar, né, aqui tá de 15 em 15 minutos. Imagina que a gente quer ocupar meia hora. Então, a gente poderia marcar de 8 até as 8h30. Então, o horário inicial seria 8 e o final 8h30. Então, ele iria ocupar já de cara todo esse intervalo aqui. Esse caso específico vai ser tratado no sistema. Nós vamos poder, né, trabalhar com essa opção e, inclusive, vamos mais aí para frente. Aí a gente vai colocar mais um campo na nossa tabela de eventos, né, que vai ser aí um autorrelacionamento, tá? Para a gente poder tratar isso. Mas vamos seguir aqui, né? Depois a gente faz essa implementação, que seria uma melhoriazinha da nossa agenda. É preferível que vocês vejam primeiro a agenda funcionando normalmente, para a gente poder mostrar essa melhoria. Então, vamos aqui voltar aqui nos campos, né? Então a gente tem esse horário final aqui, como a gente explicou. A categoria é um campo super interessante, porque ele vai permitir você criar subdivisões na sua agenda, como se fosse um tipo. Aqui no nosso sistema, nós vamos entrar nos campos no caso formulário, e nós vamos, inclusive, definir esse campo aqui, ó, categoria, que é aquele mesmo campo ali. Nós vamos colocar ele como um campo especial, que é a categoria do calendário. E aí, qual que é a tabela que representa, no caso, categoria no caso calendário? É a nossa tabela tipo, certo? A gente tinha criado já, como a gente mostrou lá no caso modelagem lá, os tipos, vamos aqui lembrar, né? Eles são os tipos de consulta médica. E aí vai ser muito assim bacana, porque no caso calendário nós vamos poder ver esses tipos em cores diferentes. Então a gente pega, por exemplo, o caso do médico do trabalho lá, nós vamos ver uma mesma agenda em cores diferentes, ou seja, eles vão estar em categorias, né, porque no caso categoria tem a sua cor. Nós vamos poder ver esses tipos todos aqui com cores diferenciadas no calendário. Então vai ser muito bacana isso. E aí a gente vai fazer o que? A gente está associando esse campo categoria à nossa tabela tipo, certo? E aí o seguinte, essa categoria, vamos aqui dar um outro exemplo, né? Você pode ter, por exemplo, a gente poderia ter usado o campo categoria para associar à tabela médicos, se a gente quisesse separar a nossa agenda usando, digamos, esse critério aí. Eu escolhi não colocar o médico, por quê? Porque eu achei que no menu ia ser melhor a gente, no caso, filtrar o médico para só vir realmente dados de um médico, no caso calendário, porque são muitos horários, né, que são gerados, né, então muitos eventos que são gerados, então ia ficar um pouco tumultuado se a gente misturasse numa mesma agenda vários médicos, né? Mas, teoricamente, cada médico a gente poderia definir uma cor para ele e ele ia ficar dividido também em categorias. Aí o critério dessa, no caso, categoria seria o médico. Vamos ver um outro exemplo. Saindo aqui do nosso sistema, né?
a gente pode, dentro de uma empresa, criar agendas para departamentos diferentes, por exemplo. Então, para cada departamento tem uma agenda, né? Então, esse campo de categoria do calendário ele é muito importante, porque ele vai ajudar a gente a definir, a estratificar, vamos assim dizer, o nosso calendário, fazendo subdivisões dele. Tá? Então, vocês vão ver como é que isso vai ficar interessante na hora que apareceu no caso calendário lá. Vamos aqui voltar, então a gente já deu uma configurada aqui nesse campo, que já é muito importante, né? Vamos aqui voltar aqui para os outros campos aqui. Então, ó, esses dois campos, como eu falei, nós vamos ver um pouquinho mais adiante aqui do vídeo, porque vai ser melhor a gente poder fazer os nossos testes, fazer as nossas implementações no caso calendário, e aí no final a gente deixa a gente vai explicar aqui, né, como é que é feita essa integração com a agenda do Google. Aqui a gente tem um campo aqui que é a cor do evento. Embora, né, os campos, os eventos, eles vão ser pintados mais em relação a, no caso, categoria, né, do evento, a gente pode deixar o usuário final, né, se ele quiser fazer alguma marcação específica por algum motivo, com alguma cor aí diferente para aquele evento, ele vai ter essa, no caso, opção. E aí, para isso, a gente tem esse campo, ó, cor do evento, vamos já deixar ele, no caso, configurado. Vou aqui pegar Event Color, ó. Olha lá. Ele já está até configurado com o campo cor HTML, porque aí ele vai abrir para nós, para o usuário final, dentro do, no caso, calendário lá, né, aquele objetozinho que você pode trabalhar a cor. Ele te mostra o aspecto lá de cores, né? E também pode ser, que eu acho até mais, no caso, interessante, a gente ligar esse recurso aqui, usar paleta de cores, ó, que a gente já até explicou isso aqui, ó. Então a gente pode transformar esse campo numa paleta de cores que é mais fácil ele, no caso, marcar. Então eu vou deixar aqui esse campo dessa forma, com essa, no caso, paleta. Aqui você poderia acrescentar outras cores, é só ir dando vírgula, e no caso colocando o hexadecimal aqui da cor, e ele vai aumentando a sua paleta de cores. Vamos supor que a gente quer jogar em um preto. Em vez de preto, vamos aqui pegar esse tipo de marrom aqui, ó. Vou copiar ele aqui e vou acrescentar, tá? Aqui na paleta aqui, vamos ver. Ah lá, ele já até pôs aqui ele aqui, ó. Tá vendo? Então você pode ir acrescentando outras cores aí à vontade. É um recurso muito interessante de você poder montar a sua própria paleta aqui de cores e deixar isso disponível para o usuário, certo? Agora nós vamos pegar este campo aqui e vamos colocar numa filtragem aqui, ó. É importantíssimo. A gente vai pegar esse campo, então, ó, o médico e demédico. Igual, lembra que a gente vai ter que ter essa variável aqui, ó, var médico. Vamos lá no nosso menu aqui, ó. Lembrar isso aqui rapidinho, ó. Olha lá. É essa variável aqui, var médico. Então, nós vamos estar filtrando com que a gente vai estar repassando do médico que a gente clicou no menu. Então, tem que ser o mesmo nome aqui, ó, a variável. Então, vamos lá. Então, a gente já está filtrando aqui para a gente pegar só desse médico. Aí aqui a gente nem precisa mostrar o médico no calendário, já que a gente vai estar
né, já filtrando por ele. Vou deixar aqui um campo numérico mesmo, número, e vou pôr ele invisível, ó. Campo escondido. Não tem necessidade da gente mostrar ele, a gente já vai estar filtrando só por ele, ok? E aí vamos aqui voltar em algumas configurações aqui, ó, para a gente explicar, né? Ó, essas margens aqui são as margens do, no caso, calendário, que você pode mexer se você quiser mudar. A largura do iframe do, no caso, formulário, né, essa largura no caso altura, esse no caso iframe, vocês vão ver, quando a gente clica no caso calendário, ele abre uma janelinha, um iframe, né, com os dados do evento para a gente poder, né, alterar o evento, que no caso a gente vai estar sempre alterando principalmente o campo descrição, né, o título do evento, que é onde nós vamos pôr o paciente, por exemplo, né? Então isso aqui é interessante. O formato e hora, agora a gente tem duas opções, né? Eu até gosto mais do 24 horas, né? Mas tem no caso pessoas que gostam de usar o horário até 12 horas, né? Então 12 horas, só que diferenciando se é manhã ou tarde, é um recurso novo, mas é só isso. O modo de início é como que você quer na hora de abrir, no caso calendário, né, que ele seja aberto, porque ele tem vários tipos de visualização, né? Pode ser por dia, semana, mês. Eu vou preferir começar aberto por mês, tá? Aqui nós vamos mandar desabilitar o drag and drop, né, que é aquela situação de você poder pegar o evento e arrastar de um dia para o outro. A gente não quer deixar, no nosso caso aqui, que você mude o dia do evento, porque justamente a gente tem os horários lá disponíveis lá dos médicos, então nós não vamos deixar que o usuário final arraste um evento para outro dia. Então a gente está desabilitando isso. Aqui é bem legal isso aqui, né, que foi no caso colocado. Eu pus aqui 8 às 18, que é a partir de qual horário que a gente quer que apareça no calendário. Então, limita o horário mínimo exibido nas abas semana e dia. Embora a gente vai usar mais, realmente é o mensal, mas no caso é interessante na hora que você for ver o dia, né, com os horários, você limitar a partir de qual hora que você quer ver, né, no caso calendário, e a hora final também. É bem no caso interessante, tá? Bem, vamos já gerar aqui para a gente começar a ver como é que está ficando o nosso, no caso calendário. Ele já vai estar filtrando, né, por médico. Olha que bacana. Nós vamos aqui nas agendas aqui pegar, por exemplo, da medicina do trabalho. Então veja bem que aqui ele já monta, vamos até esconder aqui o menu, ó. Ele já monta aqui as categorias, ó. Ó, que interessante, com as situações aqui. Então se a gente for, por exemplo, marcar aqui, ó, a gente tem todos os horários que a gente mandou gerar. Vamos marcar, por exemplo, esse horário aqui. E aí vamos, no caso, colocar que é, por exemplo, um exame. Vou colocar aqui mudança de função. Tá? Aí eu vou colocar aqui João da Silva, que seria o paciente. Se você quiser, você ainda pode pôr um telefone aqui, por exemplo. Vamos inventar um trem aqui qualquer. Vamos salvar.
Ele já apareceu aqui nessa cor aqui, ó, mudança de função, tá vendo? Vamos dizer que às 8h15 nós vamos ter um demissional, com uma outra pessoa. Ó, esse horário aqui. Cláudia. Vamos lá na categoria demissional. E vamos salvar aqui. Já vai aparecer ali, ó. Vendo? Aí você já sabe que a Cláudia é demissional por causa da categoria aqui. Certo? Você pode ganhar um pouco de espaço aqui, tirando aqui o menu, tá vendo? E uma coisa muito legal que eu acho desse negócio, desse recurso da categoria, é que a gente pode filtrar aqui, ó. Mostrou só o João, porque eu estou filtrando só mudança de função. Tirei o filtro, ele vai, no caso, voltar os dois. Agora eu quero só quem é demissional. Ele marcou exame demissional. Então ele já filtra. Então esse recurso aqui do filtro, no caso categoria, eu acho muito bom mesmo. Lembrando que isso é possível graças ao tipo de campo especial que foi criado no calendário, onde você indica que aquele campo é do tipo categoria do calendário, né? A gente também gostaria de frisar aqui, vocês podem ver que aqui esse vídeo, aqui, ó, a data aqui que a gente está é dia 19, então ele põe um horário como verde aqui, né, o fundo, esse no caso verdinho, e aqui o fundo ele põe vermelho, porque já passou, essa data aqui já passou, ela é anterior à data atual. Aí ele põe com esse fundinho aqui, né? E a gente poderia também fazer uma melhoria na hora de gerar, aqui, porque você viu que ele ficou com esse null aqui. Esse null é em função do campo descrição, tá? Porque, inclusive nessa versão do calendário, ele pega o título e o campo descrição lá que está nulo, certo? E monta aqui, digamos, a visualização, né, da união, da concatenação do campo título e descrição. E além dessa questão que a gente já acabou de colocar, já que nós vamos mexer lá novamente aqui na rotina de geração de evento, nós vamos tratar uma outra situação também, que por exemplo, ele querer marcar mais de um horário com o mesmo paciente. Então a ideia seria, ele vem aqui, ó, ele quer marcar de 8h25 até 8h40 para o mesmo paciente. Embora que as consultas estejam de 5 em 5 minutos, por algum motivo, se você precisar, né, de marcar uma consulta pegando mais de um horário aqui, que a gente deixou aqui disponível na agenda dele, a gente tem uma forma bacana da gente resolver isso, que é a gente colocando a hora final, na hora que a gente for lançar o evento aqui, ó, a gente tem hora de início e hora fim. E aí nós vamos também escrever uma rotina aqui para quê? Para ele marcar, tá? Para nós aqui, todo esse período com o mesmo paciente. Então eu quero marcar daqui até aqui, de 8h25 até as 8h40, para o mesmo paciente. Reservar esses horários aqui, por exemplo, para o mesmo paciente. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma mexidinha no modelo para a gente fazer um autorrelacionamento. A gente vai pegar esse evento e vai pegar o ID dele e nós vamos guardar, tá, em todos os horários que a gente estiver fechando aqui. Então vamos supor que esse ID desse evento aqui é 10. Então nós vamos
nós vamos criar uma chave estrangeira fazendo um autorrelacionamento, quer dizer, criando um outro campo na tabela de eventos, aonde a gente vai guardar aqui o ID do horário inicial. Nós vamos guardar ele em todos os horários que a gente quer até o horário final, para a gente agrupar esses registros, tá? E aí fica mais fácil a gente dar essa manutenção, a gente guarda isso, porque se a gente desmarcar, se a gente mudar, a gente vai lá e mexe nesse horário aqui, e ele já vai fazer todo um processamento, evitando que o usuário tenha que entrar evento por evento, para marcar aqui esse período aqui da agenda para a mesma pessoa, certo? Então aqui no modelo nós vamos pegar aqui o evento e vamos fazer um autorrelacionamento com ele mesmo, ó. O evento no evento. Então, ó, ele pegou a chave do evento, criou uma outra chave aqui, ó, tá? Que vai representar, né? A gente vai guardar como chave estrangeira essa chave aqui na mesma tabela. Ah, é? Então vamos editar aqui. Eu quero mudar o nome aqui desse campo. Eu vou chamar ele de... Eu não quero ele obrigatório, porque vão ser só em algumas situações que nós vamos precisar desse autorrelacionamento. E eu quero renomear esse campo aqui. Ele vai chamar evento período, não obrigatório. Então tem que desmarcar aqui, porque ele vai guardar, como eu expliquei um pouco atrás, o ID do evento, do primeiro evento, de um grupo. Por isso que eu criei esse nome de evento período, certo? Porque ele vai, este campo de evento, ele vai ser usado, na verdade, para a gente poder agrupar um período que é de uma hora inicial até uma hora final, certo? Vamos salvar aqui e vamos pedir para ele atualizar aqui a base de dados. Dar o synchronize aqui, onde ele compara, né, o modelo com a base de dados física. A gente já teve a oportunidade de mostrar aqui. Você trabalha aqui no modelo e ele vai indicar o que tem que atualizar e vai gerar o script para você. Como vocês podem ver aqui, ele já criou o campo aqui para nós. Eu rodei aqui, peguei só o pedacinho aqui do script que eu queria rodar. E aí, nós temos agora o campo evento, período. Vamos agora fazer um código para a gente, na hora que a gente marcar uma hora final dentro de um evento, né, ele possa pegar aquele período, né. Vamos lá. Ó, se eu marcar aqui o período de 8h25 a 8h40, ele vai pegar o ID desse registro e vai fazer um update colocando nessa chave aqui estrangeira para agrupar esses registros, certo? E aí eu sei que esse ID aqui, né, na verdade, ele vai estar representando aqui esse conjunto de horários. E a gente vai repetir, fazendo um update nesses outros registros aqui. Vamos lá. Dentro do calendário aqui nós vamos criar um método desse faz eventos, vai ser o nome do método que nós vamos criar. O método é nada mais, nada menos do que uma função, né, que vai ser chamada. Aqui o código do método. E aqui esse método ele vai receber um parâmetro, que vai ser
variável aqui, ó, EV. Para a gente criar métodos que recebam parâmetros, a gente clica aqui, ó. Um duplo clique, na verdade. E aqui a gente vai criar, ó, nós vamos adicionar, você pode ir adicionando mais de um parâmetro ao seu método. Eu só vou pôr um aqui. Eu vou pôr o nome dele aqui, EV. O método pode ser por valor ou por referência. Passagem de parâmetros por valor ou referência, na verdade, é um recurso que tem na maioria das linguagens, onde passagem de um parâmetro, se for por valor, né, este valor que a gente recebe aqui no parâmetro, né, ele chega dentro aqui aqui da função como se fosse uma variável local. Ou seja, qualquer mudança, se a gente alterar o valor desse parâmetro aqui dentro, ele só vai ser enxergado dentro aqui desse método. Quando a gente passa um valor por referência, aquele, no caso, parâmetro, se a gente mudar, se a gente atribuir um valor para ele aqui dentro aqui do método, a gente consegue recuperar esse valor modificado. Não vai ser o nosso caso aqui, que a gente só vai receber aqui o ID do evento para que a gente possa fazer, né, o select aqui dentro, fazer esse select aqui para o evento que a gente vai passar aqui para a função. Mas nós vamos explicar melhor e vocês vão poder entender melhor o que faz esse código aqui um pouquinho mais na frente, porque vai ser mais fácil visualizar o que esse código aqui faz, entendendo-se o que o sistema faz quando a gente salva um registro aqui, ó. Quando eu entro aqui dentro, né, ele abre o iframe aqui e a gente manda salvar um registro aqui no caso calendário. O que a gente tem que fazer, né? A gente entendendo que se a gente preencher a hora final, nós vamos fazer um processamento e a gente vai mostrar esse processamento, e aí vai ser mais fácil entender o código todo. Vamos então voltar aqui. Tá? Nós vamos ir agora para o evento. Eventos. Vamos para os eventos do formulário. Que formulário? O formulário que é aberto, esse que a gente acabou de mostrar. Quando a gente clica num evento lá, ele vai abrir a janelinha. E no evento onValidate Success, que ele acontece, né, depois que você clica para salvar o registro, seja na inclusão ou seja na alteração, se eu estou incluindo ou alterando, um pouquinho antes de salvar o registro ocorre o onValidate Success. Então, ele é um local bom para a gente colocar um código onde a gente quer fazer algum cálculo, né, antes de salvar o registro, que aí o que a gente modificar aqui, antes de o registro ser salvo, né, um pouquinho antes dele ser salvo, a gente põe uma regra de negócio aqui. E é o que nós vamos fazer. Vou colar o evento aqui é meu código. Inclusive aqui também vai ser até melhor a gente executar antes para vocês entenderem o que foi feito. Aí vai ser muito mais fácil fazer a explicação e vocês entenderem o que está acontecendo aqui por detrás. Vou voltar na agenda aqui. E nós vamos marcar aqui um período aqui. Por exemplo, vamos aqui pegar esse evento começando às 8h25 e vamos dizer que ele às 8h40. E eu vou marcar ele aqui para batch. Paciente lá, tá? Vamos lá. Olha lá o que ele fez, ó. Então lá. 8h25 ele pôs na descrição do evento aqui, ó. Batch às 8h25.
seja, o 8h25 ele ocupou até a bet, tá vendo? Marquei aqui para bet. 8h25, 8h30, 8h35, 8h40. Tá? Inclusive, como nós vamos, na hora da gente gerar o evento, né, a gente não vai mais gerar com essa descrição, com esse horário aqui, não. A gente vai tirar esse aqui, aí vai ficar melhor, que não vai aparecer esse 8h25, vai ficar aqui 8h25 bet, 8h30, 8h35, 8h40. E nós vamos convencionar sempre também pôr o nome do paciente no campo descrição, certo? E o título, na hora da gente gerar, nós vamos mexer no Ctrl Gera Evento, a gente não vai, porque a gente estava colocando essa hora aqui, ó, na hora de gerar, a gente não vai pôr esse campo preenchido, ele vai ficar vazio. Então, o que aconteceu, né? A gente marcou o evento para finalizar às 8h40. E o nosso sistema foi processando os outros horários aqui, fazendo update aqui para pôr a bet aqui, ó, certo? Ocupando aqui. E ele, na verdade, ele foi copiando algumas informações que tinha aqui, como o campo título mais descrição. E aí nós vamos fazer aquela melhoria para isso aqui ficar mais limpinho, né? Para a gente não, na hora de gerar, a gente não colocar esse horário. Então ele foi copiando isso aqui, fazendo updates nesses registros aqui de baixo, e ele amarrou esse ID desse evento, aqui, ó, é o 536, esse evento aqui, tá? E aí como é que ele fez? Olha lá, como é que ficou aqui? Eu fiz um select aqui para ficar mais fácil a visualização. Olha lá. A gente tem os eventos aqui de 536, 568, 540 e 542. Esses eventos aqui, certo? A gente pegou esse primeiro evento aqui e a gente preencheu nesse campo, evento período, com o ID do primeiro horário aqui. Aí o primeiro horário ficou aqui, ó, 8h25 às 8h40, certo? E a gente foi preenchendo até as 8h40, a gente atualizou esse campo evento período com esse ID aqui. Para quê? Para a gente saber que esses caras aqui são filhos desse aqui, ó. Certo? Então, os outros registros, eu preciso ter a amarração aqui com o primeiro. Por quê? Porque se a pessoa mudar aqui, não, agora é 8h50, ela tem que desfazer, por isso aquela rotina lá de desfazer. Ela tem que limpar antes de processar e fazer de novo. Entendeu? Então, por isso que a gente criou um método lá, desfaz. O desfaz, ele limpa isso aqui, ó, para começar o processamento, antes de, no caso, começar. Por quê? Porque se o cara, a gente marcou até 8 e no caso 40, se a gente marcar, não é 8h40 não, é 8h35. Aqui o registro aqui com o 536 aqui, ó. Então primeiro a gente desfaz tudo, para depois processar novamente. Então toda vez que eu salvo, no caso registro, ele vai ver, se eu achei filhos desse registro aqui, eu desfaço o que foi feito aqui, para que eu possa processar refazendo novamente aqui. Vamos, a título aqui de exemplo, mudar aqui para terminar às 8h35 em vez de 8h40. Ele tem que liberar esse cara aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou mudar aqui para 8h35. Vou salvar, ó. Aí, liberou esse horário aqui, tá? Inclusive ele até limpou esse campo aqui de cima e aqui o de baixo também, tá? Então agora ficaram só esses 3 horários aqui. Então ele chamou o desfaz aqui para ele poder fazer novamente aqui o período de 8h25 até 8h35, que a gente mudou para 25 até 35. Então ele tinha que liberar esse aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo
Aí, agora que vocês entenderam o que o sistema faz, a gente vai explicar o código, certo? E vamos fazer uma melhoriazinha também no código para ele não gerar com esse horário aqui, ó, que fica repetitivo. E esse nulo aqui também, né, não fica legal, tá? Então, espero que vocês estejam começando a gostar do curso, porque a gente está chegando realmente naquela parte que é bem assim bacana, que é esse processamento aí do calendário, e ainda tem mais coisas interessantes aí para frente, porque ainda tem integração Google. Um grande abraço para vocês.